Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, sempre deu o que falar, né? O divórcio. É verdade. Tanto hoje quanto, imagina, lá nos tempos bíblicos. Um assunto bem delicado. Exato. E a gente tem aqui fontes que mostram um pouco como Jesus lidou com essa questão, sabe? Principalmente quando ele foi, assim, confrontado pelos especialistas religiosos da época. Aquela pergunta direta, né? Que estava em Mateus 19. É essa mesma. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É forte. Muito forte. E era uma pergunta carregada, né? Cheia de intenção. Totalmente. Então, a nossa conversa hoje vai se basear muito nos evangelhos, né? Principalmente Mateus capítulo 5 e 19. Isso. Mas sem esquecer do Antigo Testamento, que era o pano de fundo deles. Deuteronômio 24, Êxodo 21. E Gênesis, claro, a criação. A ideia é tentar entender a perspectiva de Jesus nesse debate todo, que vai muito além de um simples pode ou não pode. É bem mais profundo. Ok, então, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Essa pergunta que fizeram para Jesus, ela não surgiu do vácuo, né? Já tinha uma briga rolando. Ah, com certeza. E que briga! O debate era quente e girava em torno da interpretação de uma passagem específica lá em Deuteronômio 24, versículo 1. Sei, aquela que fala sobre o divórcio. Exato. A lei mosaica permitia que um homem desse uma carta de divórcio para a esposa se encontrasse nela alguma coisa indecente. A expressão hebraica é ervat davar. Ervat davar? E aí que tá o problema, imagino. O que seria essa coisa indecente? Precisamente. Essa frase era super ambígua e aí surgiram escolas de pensamento diferentes para interpretá-la. Tipo facções rivais. Quase isso. De um lado tinha a casa de Shammai. Eles eram bem rigorosos, sabe? Interpretavam ervat davar estritamente como infidelidade conjugal, adultério mesmo. Ok, uma visão bem restrita. E do outro lado, a casa de Hillel, bem mais liberal. Para eles, ervat davar podia ser quase qualquer coisa que desagradasse o marido. Qualquer coisa tipo... Olha, tem relatos que sugerem que para alguns seguidores de Hillel, até se a esposa estragasse o jantar já poderia ser considerado motivo. Nossa, queimar a comida, sério? Pois é. E ainda tinha o Rabino Akiba, que ia mais longe ainda. Dizia que se o homem simplesmente encontrasse outra mulher mais atraente, já seria razão suficiente para se divorciar da atual. Puxa vida, isso mostra uma coisa bem clara, né? O foco era totalmente no direito do homo. A mulher parece que não tinha muita voz. Exatamente. Era uma visão bem patriarcal da coisa. O poder de iniciar o divórcio estava quase que exclusivamente nas mãos do homem. Mas você mencionou Êxodo também. Tinha algo ali que dava uma perspectiva diferente. Tinha sim, e isso é super interessante. Êxodo 21, versículos 10 e 11, fala de um caso específico, é verdade, uma esposa que era também serva, num contexto de poligamia. Certo. Mas ali diz que se o marido tomasse uma segunda esposa e negligenciasse a primeira em 3 coisas básicas: comida, vestimenta ou os direitos conjugais, a intimidade, ela poderia sair livre, sem precisar pagar nada. Ah, então existia uma preocupação em proteger a parte mais vulnerável ali? Exatamente. Mostra que, mesmo dentro da lei mosaica, que refletia a cultura da época, já havia essa semente de preocupação divina com a justiça, com a proteção de quem estava em desvantagem. Não era só sobre o direito do homem. Entendi. Isso dá um contexto importante para a pergunta dos fariseus. Eles queriam que Jesus tomasse um partido nessa briga, Shammai ou Hillel. Provavelmente. Era uma armadilha clássica. Qualquer resposta que ele desse poderia alienar um grupo ou até colocá-lo em apuros com as autoridades. E como ele saiu dessa? Porque a resposta dele é surpreendente. Totalmente. Jesus fez algo que ninguém esperava. Em vez de entrar na discussão legalista sobre o que significava ervat davar, ele mudou o foco. Completamente. Mudou para onde? Ele voltou lá para o início de tudo, para Gênesis, para o propósito original de Deus para o casamento. Ele lembrou que está escrito: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A unidade fundamental do casal. Exato. Ele falou dessa união profunda, dessa uma só carne, e aí ele acrescenta: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Está lá em Mateus 19.
Ele elevou a conversa, tirou do nível da regra e levou para o nível do ideal divino. Uau! Isso é uma resposta poderosa. Mas aí eles devem ter retrucado, né? Por que Moisés permitiu o divórcio? E retrucaram mesmo. Então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Essa foi a réplica deles. E a resposta de Jesus para isso? Foi aí que ele colocou os pingos nos is. Jesus disse, Moisés permitiu. Percebe a diferença? Não ordenou. Ele permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Ah, dureza de coração. Então não era o plano original. De jeito nenhum. Jesus continua. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, a permissão em Deuteronômio foi uma concessão divina. Uma medida pragmática para lidar com a realidade do pecado humano, da teimosia, da falta de amor. Tipo um controle de danos. Exatamente. Era para tentar regulamentar uma situação ruim e proteger principalmente a mulher, de ser simplesmente descartada sem nenhum amparo. Era uma solução para um problema grave, não o ideal de Deus. O ideal era a união permanente que ele acabou de citar de Gênesis. Entendi, faz muito sentido. E como isso se liga com o que ele fala antes, lá no Sermão do Monte, em Mateus 5? Porque ali a coisa parece ainda mais séria. Ele conecta divórcio com adultério diretamente. É verdade. No Sermão do Monte, Jesus está elevando o padrão da lei em várias áreas, e o divórcio é uma delas. Ele diz, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de porneia, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Essa exceção, porneia, o que significa exatamente? Porneia é uma palavra grega com um sentido bem amplo. Geralmente é traduzida como imoralidade sexual ou relações sexuais ilícitas. Pode incluir adultério, mas também outras formas de pecado sexual grave. É um termo um pouco debatido, mas o contexto geral aponta para uma quebra séria da aliança matrimonial por infidelidade. Ok, mas a parte que chama muita atenção é essa. Faz com que ela se torne adúltera. Isso soa como se a culpa fosse da mulher divorciada. Pois é, e essa é uma tradução comum, mas que pode levar a um entendimento equivocado. Aqui tem um detalhe crucial na gramática grega original que faz toda a diferença. Qual o detalhe? O verbo grego usado ali, poiei autemboikeutenai, está na voz passiva. Uma tradução mais cuidadosa, que alguns estudiosos apontam, não seria fazê-la cometer adultério, mas algo como a expõe ao adultério ou a torna vítima de adultério. Vítima? Como assim? Pensa na situação da mulher naquela sociedade. Ser divorciada, especialmente sem uma causa justa, como a porneia, a colocava numa posição de extrema vulnerabilidade social e econômica. Ela perdia seu protetor, seu provedor. Muitas vezes, a única saída para sobreviver seria um novo casamento, que Jesus, nesse contexto, também classifica como problemático. Então, o homem que a dispensa injustamente está, na verdade, colocando-a nessa situação difícil, expondo-a a essa condição. Nossa, isso muda tudo. Então o foco de Jesus não é culpar a mulher. Não, pelo contrário. O foco parece ser responsabilizar o homem que inicia o divórcio sem a justificativa da porneia. Ele está cometendo uma injustiça contra ela, expondo-a e mais. Jesus diz que se esse homem se casar de novo, ele comete adultério. Adultério contra a esposa, que ele dispensou. Contra a primeira esposa. Sim. Isso reforça a ideia de que, aos olhos de Deus, aquele vínculo original ainda tem um peso, mesmo após a separação legal humana, quando feita de forma inadequada. O foco de Jesus é consistentemente a proteção da aliança e a justiça, especialmente para com a parte mais vulnerável, o que naquele contexto era quase sempre a mulher. Isso ecoa aquela ideia da criação que ele mencionou, né? A parceria igualitária de Gênesis 1, homem e mulher criados à imagem de Deus. Exatamente. A visão de Jesus sobre o casamento e o divórcio está totalmente enraizada nesse propósito original de Deus. Unidade, parceria, fidelidade e justiça. Então, resumindo a ópera, Jesus pega essa discussão legalista sobre motivos para o divórcio e a eleva para um outro patamar. Totalmente. Ele não fica preso nas minúcias da lei como os fariseus queriam. Ele vai ao coração da questão.
Ele nos chama a olhar para a intenção original de Deus para o casamento, que é essa unidade profunda, essa parceria, e a ver o divórcio não como um direito, mas como uma triste concessão à nossa dificuldade humana, à nossa dureza de coração. Isso, algo que acontece por causa do pecado, não porque Deus o deseje. E a preocupação maior dele ao abordar o tema parece ser proteger os vulneráveis do abuso e da injustiça que o divórcio fácil poderia causar. Faz todo sentido. É uma perspectiva muito mais profunda e compassiva do que simplesmente debater regras. Sem dúvida. Isso nos deixa, claro, com uma pergunta para nós hoje, né? Como é que a gente pode lidar com as complexidades do casamento e, infelizmente, às vezes do divórcio, nas nossas vidas, nas nossas comunidades? Com essa mesma profundidade que Jesus mostrou. Exato. Com essa sabedoria, com essa compaixão, buscando sempre proteger a dignidade e o bem-estar de todo mundo que está envolvido, mantendo essa visão elevada do casamento, mas sem ignorar a dor e a complexidade quando as coisas não dão certo. É um desafio enorme, mas necessário. Lembrar dessa visão de Jesus que está lá na criação. Com certeza. E talvez pensando um pouco além, isso nos desafia a refletir. Será que em outras áreas da nossa vida a gente também não fica procurando as brechas, as justificativas legais, em vez de buscar o espírito da coisa? Boa pergunta. Sabe? Em vez de abraçar de verdade o cuidado mútuo, a integridade, a justiça que Jesus tanto exemplificou e ensinou, não só no casamento, mas em tudo, fica aí uma provocação para a gente pensar.